O Cuca aproveitou a coletiva, a gente já falou disso aqui, né? Depois dessa goleada do Atlético, para fazer um pronunciamento sobre a condenação dele por ato sexual com menor e coação na Suíça, anulada pela Justiça esse ano. Confesso para vocês que eu estou nervoso por um tema muito sério, muito importante, sabe? E eu queria falar, eu escrevi até para não correr risco de ter erros, que eu não sou muito bom com as palavras assim. Minhas palavras são mais no lado boleirão, né? Eu queria falar sobre os últimos meses que eu tenho vivido, né? Quase um ano que eu saí do Corinthians. E você pode imaginar o que eu passo e estou passando e o que eu estou refletindo, com muitas conversas, né? Porque antes de falar, eu tinha necessidade de escutar. Minha esposa, minhas filhas estão me ajudando bastante, elas estão aí. Eu escrevi esse texto aqui com a ajuda delas, porque eu ainda não me sinto com conhecimento suficiente para falar sem o respaldo sobre algo tão forte. Por elas e por todas, por isso eu escrevi e não quero errar. Eu tenho escutado opiniões e tentado entender o meu papel. Recentemente, lá no começo do ano, eu li uma coluna da Mili Lacombe, da UOL, e na coluna dela ela dizia que isso não era sobre mim. Eu entendi o que ela quis dizer, mas eu quero colocar assim, que hoje eu sei que isso não é só sobre mim, mas é sobre mim também. Eu escolhi me recolher durante muito tempo, desde lá do passado. Mesmo assim, eu pude seguir minha vida. Uma mulher que passa por qualquer tipo de violência, ela não consegue seguir a vida dela sem permanecer machucada. O impacto dura para sempre. Eu pude levar a minha vida contornando a história porque o mundo do futebol e o mundo dos homens em que eu vivo não tinham me cobrado nunca nada, durante todo aquele tempo, todos aqueles anos. Mas o mundo está mudando e eu acho que para melhor. E por isso eu estou me dando conta de que não adianta eu ser um grande treinador, um grande pai, um grande avô, um grande marido, um grande irmão, um grande esposo, se eu não entender que o mundo é feito de outras coisas além do futebol e que eu faço parte dessas coisas também. Eu enxergava os problemas, sabe? Inclusive recorrentes aqui no nosso universo do futebol e dos homens. Mas eu me calei porque a sociedade também permitia que um homem se calasse. Permitia. Agora eu entendo mesmo, sem ainda conseguir me aprofundar para falar do jeito certo, eu entendo que não posso mais me recolher, ficar calado, porque o silêncio, ele soa como covardia. Venho buscando ouvir mais, aprender mais, compreender mais, não posso eu hoje mudar o passado. Quantos homens que agora me escutam e são capazes de olhar para o passado e rever suas atitudes. A gente sabe que o mundo é um lugar diferente para homens e mulheres. E quando a gente enxerga isso, a gente pode até resistir, mas alguma coisa começa a mudar na gente. Esse é o primeiro passo. Depois, o sentimento é de real desejo de mudança. Só que as mudanças honestas e verdadeiras, elas levam tempo, exigem dedicação, estudo, são dolorosas e algumas desafiadoras. Eu já entendo que a realidade tem que ser transformada para que o mundo seja um lugar mais seguro para as mulheres e para todos nós. O mundo do futebol ainda é um mundo com muito preconceito. Eu entendi que quando me cobram, não é só sobre mim, é sobre a forma como nós, homens,
e a sociedade como um todo tratam as mulheres com desigualdade e às vezes de maneira violenta. Eu não estou falando isso aqui hoje como uma fala isolada para agradar alguém ou da boca para fora. Fosse assim, eu já teria me manifestado antes. Eu falo isso do coração. Eu tenho me dedicado a isso. Quero e me comprometo a aprender cada vez mais a fazer parte dessa transformação. Como que eu vou fazer isso? No poder da educação. Eu acredito que a transformação vem com o poder da educação. Eu quero ajudar, quero jogar luz sobre a gravidade e a seriedade da violência contra a mulher. Quero usar a voz que tenho para mim, ao mesmo tempo que me educar também outros homens a falar sobre esse tema, principalmente com os jovens que amam futebol, masculinidade, poder, sucesso repentino, fama. Tudo isso é desafio para qualquer jovem. Muitos se perdem no caminho. De repente ganham fama, dinheiro, a vida muda muito rápido. Somos levados a pensar que podemos tudo, inclusive desrespeitar as mulheres. Acho importante que os homens que estão nesse processo de busca de entendimento como eu, fiquem perto da meninada de base, dos nossos filhos, netos, dos nossos sobrinhos. Precisamos dar a eles a oportunidade de não errarem como tantos de nós erramos, porque é ali que a gente consegue sensibilizar, colocar para pensar, orientar. Todos deveriam entender o que eu venho aprendendo. Sucesso, dinheiro, fama não servem para nada se você se perder no caminho. Eu pensei que eu estava livre de minha angústia quando a resolução do meu problema lá na Suíça tinha acontecido, com a anulação, com a descondenação, com indenização, mas não acabou. Eu entendi que não acabou porque ela não dependia só de uma decisão judicial, mas também de entender o que a sociedade espera de mim. O que vocês vão ver daqui para frente, de minha parte, não serão palavras, serão atitudes. Eu estou junto nessa causa e eu me comprometo a ajudar. Obrigado por me ouvirem. Até mais. Que importante a fala do Cuca, hein? Além de servir como também um pedido de desculpas por não ter feito antes, que importante ele entender o tamanho que ele tem e que, de fato, é também sobre ele. Mas ele influencia muita gente, ele provoca muita gente na posição que ocupa hoje a refletir sobre esse tema também, né? Demorou um pouco a partir do momento que a sociedade começou a cobrá-lo, que também demorou muito. A sociedade só foi perceber a situação do Cuca muito tempo depois, até porque o pensamento da sociedade foi mudando para se perceber o quão errado foi aquele acontecimento. Então, nós vivemos tempos diferentes. A sociedade começou a cobrar porque teve percepção tardia também. Acho uma grande decisão do Cuca ter lido esse texto, né? Um texto tão bem escrito que nem parecia que estava sendo lido, muito bem orientado, mas mais importante, o Cuca aceitou a orientação. Isso. Porque ele poderia, como já fez em outras ocasiões, achar que não era necessário tomar essa atitude. E eu quero ver também os atos que serão desenvolvidos a partir de agora. Por quê? É muito importante ter o Cuca como profissional do futebol atuante, porque ele é um grande profissional do futebol. Então, ele poderia ter ficado para trás e afastado do futebol por não querer fazer isso que fez ontem, tomar essa atitude que fez ontem. E estamos esperando outras atitudes, que ele contribua mesmo com essa questão na sociedade. Também achei bastante importante. Só para trazer uma estatística aqui do ano passado, tá? Ela foi divulgada em novembro, tá? Mas ela era sobre o primeiro semestre, tá? Do ano passado. A cada 8 minutos, entre janeiro e junho do ano passado, uma menina ou mulher foi estuprada. A cada 8 minutos. No Brasil. No Brasil. No Brasil. A gente está falando de
34 mil casos em 6 meses. Nós ficamos chocados. Por isso é tão importante chamar a atenção sobre esse tema e entender que na posição que ele está, porque quando a gente fala de coisas boas, de todo mundo quer ser o formador de opinião, né? É importante assumir a posição que tem também, olhar para o que está acontecendo, olhar para a evolução da sociedade e se aceitar como parte dela. Ele foi orientado, aceitou e entendeu o papel dele. Nós também. ficamos chocados com a questão do estupro coletivo na Índia, que aconteceu recentemente, mas aqui no Brasil os números são altíssimos. Então, Fora as subnotificações. Proporcional, na Índia também tem subnotificação, evidentemente, mas proporcional talvez seja maior até no Brasil. Nós temos um problema muito sério. E tem um outro ponto dessa questão do Cuca que a gente tem que tratar. Não devemos tratar o Cuca como um herói apenas porque ele chegou à conclusão de que cometeu um erro muito grave no passado e que em nenhum momento ele se colocou em condição de admitir que tinha colocado um erro, como foi feito ontem. Talvez não exatamente com essas palavras, mas foi feito, né? Então, mas não é por isso que ele passa a ser um herói. Ele passa a ser uma pessoa que cometeu um erro muito grave e que chegou à conclusão de que esse erro grave foi cometido. Apesar, ele falou descondenação, não existe descondenação, né? Apesar da questão na Suíça ter sido resolvida, porque foi anulada a acusação.